Dando continuidade ao nosso tema sobre as fases da tilápia, hoje nós vamos entrar falando acerca dos alevinos. Nós vimos várias etapas anteriores, mas agora nós iremos trabalhar de forma mais específica acerca do alevino. Sabemos que ele é o princípio, ou seja, ele é o início do resultado final do nosso cultivo. Então, se ele é o início, se ele é a base para o resultado final, que é a despesca, com tamanho e peso satisfatório, é necessário então nós cuidarmos dessa base para que durante o período de desenvolvimento engorda, ou crescimento engorda, não tenhamos aí prejuízos até a despesca final. Muitas vezes as pessoas acham que é só pegar os peixes, os alevinos, e colocarem dentro do tanque e fazer o cultivo normalmente, como se trata outros peixes em tamanhos e proporções até mesmo diferentes. Na piscicultura, gente, nós temos uma questão, uma palavra-chave que nós chamamos de técnica. A palavra técnica significa fazer repetidas vezes até obter um resultado melhor. Então, é isso que nós tentamos passar para as pessoas quando dizemos a palavra técnica, ou vamos fazer de forma técnica. Por quê? É porque esse processo que nós procuramos ensinar já foram feitas repetidas vezes e cada vez que é feito esse trabalho, existe um estudo, existe um aprimoramento, um melhoramento. Então as coisas vão se aperfeiçoando, buscando assim um melhor desempenho, um melhor cultivo, uma melhor produção. Por isso que é importante, quando você vai começar um cultivo, você primeiro preparar a sua base, ou seja, adquirir conhecimento daquilo que você pretende fazer. Nós vimos nos vídeos anteriores acerca das matrizes, separação delas, o cuidado, como fazer a retirada dos ovos, tratamento com hormônio, as fases, pós-larva, micro-alevinos até chegar à fase de alevinos. E agora nós vamos falar de forma específica sobre o alevino. Lembrando que o alevino, gente, não é simplesmente um peixinho pequeno. Ele é o início do resultado final do seu cultivo. Ou seja, ele é o início de uma despesca final. Para que a despesca seja satisfatória, é necessário então que você tenha a sua base bem alicerçada. Então, ou seja, os alevinos, que é a base do seu cultivo, devem ser criados de forma técnica, para que assim você evite perdas, evite doenças, evite a falta de desenvolvimento e também a mortalidade, que é o que mais acontece durante essa fase de alevinos. Eu quero ressaltar acerca de 3 assuntos importantes na parte de povoamento, que é o processo de você pegar os seus alevinos e colocar nos seus tanques. Tá? Esse processo é o povoamento. Nós temos as condições de transporte, nós temos as condições de aclimatação e temos a questão de nutrição dos seus peixes, ou seja, dos seus alevinos. Quando eu falo sobre transporte, muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou lá, pego o peixe e pronto, e solto. Tá, esse é o caminho, é pegar os alevinos e trazer, soltar dentro do seu tanque. Mas nós temos também uma preocupação com o processo da retirada dos alevinos do tanque, do seu fornecedor, a embalagem e o período do transporte. Porque se ele não for ou não foi feito de forma correta, certamente depois que você soltar os seus peixes, você vai ter problema de estresse com os seus alevinos, você vai ter problemas com doenças, mortalidade
isso aí vai impedir o bom desenvolvimento dos seus alevinos. Então, o ideal é que você compre de fornecedores que não ultrapasse até 300 quilômetros aí da sua região. Ah, mas eu moro muito distante, é 4 horas, 6 horas, 7 horas de viagem. Então é importante você conversar com o seu fornecedor sobre a distância e o meio de transporte. Se você vai de ônibus, se você vai de carro, ou se vai ser via aérea. Então você tem que explicar e compreender também, entender como é o processo de envio dos seus alevinos, como que eles vão ser enviados. Primeiro, a sacola plástica, que nós chamamos de sacolão ou bolsão. Quando a distância é acima de 300 quilômetros da sua propriedade, é importante que ele coloque menos quantidade em cada bolsão, ainda que vai dar mais volume, mas você tem a segurança da qualidade do transporte. Ou seja, os seus alevinos não vão sofrer tanto estresse do que você colocar o seu fornecedor colocar uma grande quantidade de alevinos e os seus peixes chegarem completamente estressados. Outra coisa, conversar com o seu fornecedor que o seu peixe, devido à distância que ele vai percorrer, né, dentro da embalagem, que ele não seja alimentado pelo menos 24 horas antes, tá certo? Porque aí ele vai evitar dele fazer os dejetos na água e isso aí alterar a qualidade da água dentro do bolsão, que é muito rápido, e prejudicar também aí a qualidade aí do seu alevino. Um outro fator importante, gente, é sobre o sal na água de transporte. É importante isso. Por quê? Porque você o sal evita a intoxicação dos peixes, ou seja, dos alevinos, pelo nitrito. Outra coisa, o sal ele aumenta a imunidade. Como que é esse aumento da imunidade? Vamos falar da parte externa do peixe, que é aquele muco que forma nas escamas. As escamas é como se fossem umas telhas, uma vai encaixando na outra, tá? E vai formando então aquelas camadas de escama. Então o muco, ele é como um verniz. Ele vai proteger a camada das escamas. Ele veda o encaixe de uma escama na outra. Aí vai evitar de doenças entrar os encaixes das escamas. Tá? Estou deixando uma forma bem clara para você entender, tá bom? Como que isso funciona. Então, quando você transporta os peixes de forma inadequada, a tendência é o peixe estressar. Você não vê, mas as escamas deles fazem isso aqui quando ele está em período de estresse. Ó, elas se abrem. Aí o peixe fica vulnerável a quê? Aos fungos, às bactérias. Aí quando você solta o seu peixe, daqui a pouco começa a mortalidade, que ela ocorre do 3º até o 5º dia. Começa a ter muita mortalidade, principalmente por causa de fungos e também a doença chamada ictio. Tá certo? Mata muito peixe de forma lenta. Quando você vê, já está infestado o seu tanque com essa doença. Porque ela se alastra muito rápido e o prejuízo é enorme, gente. É enorme. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu nunca tive problema, da forma que eu pego lá eu solto. Mas isso nós estamos falando, gente, é de questão aí de 2.000, 3.000 peixes aí, você entendeu? Agora, o que eu quero explicar para vocês aí é uma produção aí de 20.000, 40.000, aí 50, 100.000 alevinos. Entendeu? É uma criação comercial. Então, os cuidados, gente, é o mesmo, devem ser os mesmos. Mas tem pessoas que ignoram isso. Acha simplesmente que é só pegar e colocar ali. Aí no final ela fala assim, por que meus peixes não cresceram? Dentro de 6 meses não chegaram aí a 1 kg, 1,2 kg aí, em alguns casos até 1,5 kg. É exatamente porque teve problemas anteriores, na fase de juvenil ou principalmente na fase de alevinos. Como eu disse, ele é o início do resultado final do seu cultivo. Então, para você ter uma boa despesca, com peixes bem desenvolvidos, gordos, então é necessário que você cuide
falando acerca do sal no processo de transporte, porque deve ser colocado uma quantidade de sal para evitar não só o estresse, a intoxicação aí por nitrito dos seus alimentos. Outro aspecto importante é quando você recebe os seus peixes, antes de colocar dentro do seu tanque, é importante você medir como que está a temperatura e o pH. Agora, quando você recebe os seus alevinos, você deve colocar primeiro as sacolas dentro do tanque. Nós chamamos disso de aclimatação, tá? Ou seja, você vai fazer com que a temperatura da sacola se iguale à temperatura do seu tanque. Agora, o seu tanque, para receber os alevinos, eles têm que estar com uma temperatura de conforto, tá? Que é de 28 graus, 26 a 30 graus. Eles têm que estar com pH ideal para o tipo de sistema que você vai criar, tá certo? Então, são dois fatores importantes. E uma boa oxigenação para os seus alevinos. Tem gente que acha que o alevino não precisa de oxigênio. Precisa. Tá? Não esqueçam disso. Ele é a base, ele é o início, tá? Do resultado final do seu cultivo. Então ele precisa de uma boa oxigenação, até mesmo para ele poder desenvolver. Então, as três coisas básicas que o alevino precisa: boa temperatura, pH e, no caso aí, oxigenação. Isso é primordial na qualidade da água. Isso aí você deve fazer constantemente à medida aí desses parâmetros aí. Então você colocou os seus peixes ali, você vai deixar entre 20 a 30 minutos dentro da água, tá certo? Para a temperatura da sacola igualar com a temperatura do tanque. Ao abrir a sacola depois desse período, gente, o correto não é você virar tudo de uma vez, não. Você abre a sacola e vai colocando um pouco da água do seu tanque dentro da sacola. Isso aí vai fazendo o peixe, o alevino, se adaptar às condições da qualidade da sua água, a qual ele vai viver dali para frente. Então ele vai se ambientando com a qualidade da sua água. E o processo é muito rápido. Então você vai misturando ali lentamente, tá certo? E ele vai se adaptando àquela qualidade da água. Quando você vê que a sacola, você já colocou praticamente 50% da água, que já do seu tanque, né? Dentro da sacola, ou seja, você já viu que a sacola já está quase cheia, aí você pode ir virando lentamente. De preferência, deixe que os seus alevinos saiam de forma espontânea, porque aí você vai ver os últimos como que é a saída deles. Os primeiros que estão mais ligeiros vão sair rápido. Agora, quando ele está com um problema de estresse, um problema de doença, eles normalmente vão sair de forma mais lenta. Então, isso é importante você observar como que está o seu cultivo aí, tá certo? Lembrando também que a salinidade dentro dos berçários é fundamental, que esteja no mínimo de 5 ppt aí, de salinidade dentro do seu berçário, gente, para evitar, como eu disse aí, o estresse com nitrito e também evitar doenças aí patógenas aí, principalmente o fungos aí que ataca muito os alimentos, tá certo? Uma das coisas importantes numa criação comercial é você montar os seus tanques de crescimento, engorda, mas é necessário você também ter um berçário. Por que o berçário? Ali que você vai colocar uma concentração maior, uma densidade maior de alevinos e vai cuidar deles durante um período aí de 30 dias até ele chegar à fase de juvenil ou 35 dias, né? De acordo com o peso, a biometria que você quer pegar os juvenis para colocar dentro do seu tanque aí, para continuidade aí do crescimento e posteriormente da engorda. Ou muitas vezes você tirar já dessa fase de juvenil e ir direto para o tanque de engorda. Aí ele já vai fazer todo o processo, crescimento e engorda, dentro do tanque já definido. Agora, acerca do berçário.
O berçário, gente, ele tem que ter uma boa qualidade de água, uma excelente oxigenação e o controle dos parâmetros da água. E devem ser feitos diariamente, tá? Deve ser feito diariamente. Porque nós estamos tratando, gente, de uma espécie muito frágil, que é o alevino. Então ele precisa ter esse controle. Esses cuidados, gente, vai trazer bons resultados para o bom desenvolvimento do seu alevino. Algumas pessoas tiram os seus juvenis na faixa de 15 gramas, outros com 30, outros com 50, outros variam de 50 até 100 gramas. Tá? Então ele cria da fase de alevinos aí até 100 gramas para depois ser dividido nos tanques que vão dar continuidade a crescimento e engorda. Esse processo de fazer a retirada e a distribuição, como eu já falei anteriormente, chama-se repicagem. Tá? Agora, qual é o cuidado que deve ser feito? Mesmo sendo alevino ou juvenil, você retirar de um tanque e passar para outro tanque. Entre o tanque de retirada e o tanque que vai receber, é importante você colocar uma caixa d'água, tá? Ali com uma quantidade de sal em torno de 8 a 10 ppt de salinidade, é um índice alto de sal, tá bom? Para quando você pegar ali pelo pulsar, tirou seus alevinos, você então dá um mergulho dentro daquela água com índice alto de salinidade. Por exemplo, você conta aí até 10, né? De forma lenta. 1, 2, 3. Deu 10, você pode tirar e soltar os seus peixes. Parece uma coisa simples, mas você não sabe a importância disso. Quando você pega o seu peixe, ele altamente se defende. Aí ele cria o quê? Um estresse dentro dele. Então, quando você dá esse mergulho, você elimina esse estresse do seu peixe. Esse contato com o ar pode trazer doenças e contaminar todo o seu cultivo. Então, quando você mergulha no sol, você elimina grande parte aí, não só de fungos, como também até mesmo de doenças patógenas. Tá certo? Então, tome esse cuidado. Gente, criação comercial, nós estamos falando de alta produção. 5, 10, 20, 50 toneladas de carne de peixe aí. Então todo cuidado é pouco. Por quê? Porque cada morte de um alevino, ou de um juvenil, ou de um peixe gordo, você está perdendo a sua fatia no lucro. A importância do berçário também, gente, é para você fazer a classificação do seu peixe. Por que isso? Porque não é recomendado você colocar peixes ou fazer o processo de repicagem com tamanhos diferentes. Então as pessoas questionam, mas tem diferença isso? Olha, muitas vezes eu coloquei um peixe com 15 dias e depois coloquei outro com mais 15 dias. A diferença é mínima, são apenas 15 dias. Mas isso vai refletir muito, gente. Tá? Porque uma tendência no reino animal, o maior come o menor. Não é isso mesmo? Agora, o maior, ele também oprime o menor. E no mundo aquático, é isso que acontece. Quando você tem peixes de tamanhos diferentes, como que ocorre na água quando você vai tratar ele com ração? Você joga a ração no tanque. Primeiro quem vai subir é os grandes. Alguns atrevidos menores sobem, mas eles sobem muito rápido. Muitas vezes não dá nem tempo dele pegar a ração. Por quê? Porque os grandes, gente, oprimem os pequenos. A tendência é quando os grandes sobem, os pequenos descem correndo. Porque eles têm um instinto natural, que o maior come o menor. Então, quando ele vê o grande, ele fala, opa, eu estou enfrentando um problema agora. A reação dele é descer rapidamente. E isso pode ocorrer, inclusive, o estresse do peixe. Ah, mas o estresse dá tão fácil assim no peixe? Dá. Não se iluda. Essa palavra é chave dentro da piscicultura. Chama estresse. O estresse é a razão de mais de 80% dos problemas que os peixes enfrentam aí dentro do seu cultivo. Tá? Então, você tem que cuidar dessa seleção ou dessa classificação dos seus peixes. Tá? Como eu disse, o grande está comendo, então muitas vezes ele
comem aquela quantidade toda de ração aí e os pequenos ficam só com as sobras. Muitas vezes eles esperam até aquela ração descer para o fundo, porque o alevino come a ração que vai para o fundo. Só que o tempo que ela demorou, como é uma ração extrusada, ela é feita para flutuar. Ela no máximo vai ficar ali uma ração de boa qualidade ali, 15 minutos. Tem rações que ficam 20. Mas as vitaminas, proteínas ali já saíram para a água, só ficou o bagaço. Então, o que acontece? Até ele chegar no fundo, ele já perdeu grande parte da nutrição ali. Aí o que ele vai comer? É o que eu chamo de bagaço. A sua ração que foi colocada de boa qualidade, quando chega no fundo, só está farelo. Só aquela coisa inchada, sem proteína, sem vitamina. Um índice muito pequeno. Tem mais macronutrientes do que proteína e vitaminas. Então, os alevinos comem essa ração que vai para o fundo. Já o peixe adulto não tem esse hábito. Por isso que ele vai direto em cima comer. Aí isso inibe os seus filhotes, tá? Porque eles não vão enfrentar os grandes, eles vão ficar embaixo ali, não vão se nutrir de forma adequada. E também esse movimento brusco, ele tem que descer a uma mudança de temperatura. Aí o que acontece? Ocasiona o estresse. Por quê? Porque houve uma mudança muito rápida. Então ele tem que regular também a temperatura de onde ele estava, que é na superfície, para então ficar com regular a sua temperatura com a parte funda, que normalmente ele vai tentar se refugiar. Então a classificação do peixe, do alevino, é importante para fazer esse tipo de separação. Como vocês podem ver aí, a caixa de separação, ela separa de 1, 2, 3, 4, até 5 níveis aí, tamanhos diferentes de alevinos. E a importância dessa separação também, gente, é que isso aí, para quem vende o alevino, isso aí agrega valor, porque você vai colocar, você não vai vender todos pelo valor de uma classificação 1, ou seja, de um alevino pequeno. Você tendo um classificador, você vai separar os tamanhos de alevinos e cada um tem um preço. Então você vai conseguir agregar maior valor e maior qualidade aí ao seu produto. Porque a pessoa vai ver a uniformidade dos seus peixes. E para quem é piscicultor, a uniformidade é fundamental. Algumas pessoas pegam uma sacola de peixe e olha, nossa, que quantidade de peixe bonito, nossa, coisa bonita. Mas quem trabalha na parte técnica tem um olho já diferente. Olha o que de forma clínica. A gente já bate o olho. A primeira coisa que nós vamos ver, a uniformidade. Tá? Para ver se não tem diferentes tamanhos aí. Segundo lugar, nós vamos olhar o quê? A coloração do peixe. Para ver se há algum peixe opaco, né? Que demonstra que ele não está bem nutrido, está com problema de doença. A gente analisa, vê se não tem fungo, se tem ícaro. A gente primeiro, é o segundo passo que um técnico olha numa embalagem de peixe. Tá certo? E o terceiro é o comportamento deles. Se eles estão com lentidão devido ao estresse, viagem ou doenças, ou se eles estão aquele alevino ligeiro dentro da sacola. Então a forma de nós analisarmos é de uma forma técnica, e é isso que a gente quer ensinar para você ter uma qualidade boa de alevino, para você ter um bom juvenil e também ter um bom peixe adulto aí dentro do seu tanque, porque o nosso objetivo é que você tenha bons resultados. Lembre-se, bom planejamento, ótimos resultados. Quando você coloca dentro de um berçário, vamos colocar lá 10 mil filhotes, aí você vai fazer a classificação depois, para você separar os tamanhos e colocar dentro do tanque, que é o tanque recebedor dos seus alevinos, né, que já vai receber aí na fase juvenil, a partir de 15 gramas aí, você já vai ter o tamanho, eles já mais uniformes. Então você faz a classificação e vai colocar dentro do tanque já um lote, né, já uniforme. Então você não vai ter esse problema aí de um peixe oprimir o outro, e isso interfere muito aí no desenvolvimento deles, porque o peixe, gente, ele cresce à base de nutrição. Uma grande dúvida das pessoas é o que elas vão gastar
para o alevino chegar até a fase de juvenil. A gente sempre calcula, ou dá uma orientação técnica, até 1.000 alevinos. Porque depois fica mais fácil você fazer a multiplicação. Se você quer 2 milheiros, quer 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Então, por exemplo, 1.000 alevinos, em 7 dias, eles vão comer mais ou menos 1.300 gramas de ração de 55%, que é a ração em pó. Agora, se você for comprar o saco fechado, gente, é muito caro essa ração, não compensa. Como é apenas 1,3 kg para 1.000 alevinos, o ideal é que você compre então no quilo. Você vai gastar mais ou menos em torno de R$ 9, R$ 10, é o que você vai gastar aí com 1.000 peixes, tá? 1.000 alevinos durante 7 dias. Ah, mas esse preço dessa ração, onde é que eu acho? Veja bem, isso é feito uma pesquisa. Eu não vou passar aqui, que nós temos 2.000, 3.000 fábricas de ração, não vou fazer cotação de preços, né? Aqui eu estou te dando uma média do preço das rações que se encontram no mercado, tá bom? Só para você ter uma noção de qual é o gasto e quanto você vai gastar, com quanto você vai tirar esses peixes, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos depois... Você, durante mais 28 dias, você vai gastar 17 quilos de ração. De qual proteína? Entre 45% a 46%. Aí você vai gastar R$ 123. Depois, mais 14 dias, você vai gastar 18 quilos de ração. De qual proteína? Em torno de 40% a 42%. Você vai gastar aproximadamente R$ 116. Aqui é uma média, viu, gente? Tá? Tudo aqui pode ser a mais, como pode ser menos, tá bom? Então vamos ao resumo. 1.000 alevinos durante 49 dias, tá? Vai comer um total em torno de 36 para 37 quilos de ração. E você vai gastar aproximadamente R$ 250 para criar os seus peixes aí na faixa de 49 a 50 dias. E qual o tamanho do juvenil que você vai pegar? Em torno de 20 a 30 gramas. Então, nessa fase, em torno de 20 a 30 gramas, já é aconselhável você já começar a fazer o processo de repicagem. Tá? Porque já está num tamanho bom para ir para os tanques já de desenvolvimento, ou seja, o tanque de crescimento. Então, se você apenas está cultivando para venda do juvenil, olha, você gastou R$ 250 e você tem 1.000 alevinos já nessa faixa aqui, em torno de 20, 30 gramas. No mercado, gente, isso também é preço variável, tá? Você tem hoje aí em torno de R$ 500 até R$ 700 o milheiro do juvenil. Agora, tem pessoas que hoje também, devido a essa época agora, chegam a pagar até R$ 1.000 aí no milheiro de juvenil. Ah, mas é isso tudo? Não, eu estou te dando uma média que varia entre R$ 500 a R$ 700 preço normal. Agora, em torno de R$ 1.000 é essa época do frio, onde já se tem uma certa dificuldade em encontrar o próprio juvenil. Se você tem um ouro em casa. Aproveita o mercado e agrega lucro ao seu produto. Quando você coloca os seus alevinos dentro do berçário ou no tanque, né? É importante o tanque já ter passado por um processo de fertilização. Por quê? Os alevinos, logo quando você adquire, eles precisam muito de uma nutrição, principalmente a nutrição natural, que é os plânctons, né? Então ali tem algas, tem micro-organismos vivos, tem os bêntons. Então é uma proteína, gente, tão importante. Olha, a biologia microbiana da água, ela é tão importante que, para vocês terem uma ideia, uma ração ela
ela atende aí, vamos colocar, até 23% de proteína. A biologia microbiana, ela chega a ofertar para o peixe, ou seja, ela representa em torno de 21% de proteína natural. Então, olha a importância da boa fertilização do seu tanque para antes de você colocar os seus alevinos. Então, toda essa preparação é fundamental. Se é em tanque escavado, o tanque tem que fazer o processo de calagem, né? Depois tem que fazer a adubação, seja ela orgânica, ou ela química, ou ela mista, que é a mistura da adubação química e orgânica. O que é uma adubação orgânica? É fezes de animais. Você tem que curtir, fazer um processo com as fezes para depois colocar no seu tanque, tá bom? Então, nós temos aí algumas matérias, posso estar postando para vocês aí sobre a calagem e adubação, tanto química, ela mista ou ela orgânica, tá bom? Eu vou colocar essas matérias aí, esses estudos, vocês devem ler, porque é importante para você ir aprender, tá bom? Eu vou postar no grupo, tá ok? Gente, agora, tudo isso vai ajudar na formação da biologia microbiana da água, e isso é alimento para o seu peixe. Lembre-se que ele não tem o hábito de comer ração, ele está sendo treinado desde a fase de microalevino ou pós-larva até a fase de alevinos. Ele veio sendo treinado, então ele não está 100%. E sobre a administração da ração, muita gente pergunta assim, quantas vezes eu tenho que tratar os meus alevinos? 1, 2, 3 vezes? Não é nenhuma dessas alternativas. O alevino, gente, quando ele vai para o berçário, ele tem que começar com de 10 a 12 vezes por dia. Por que isso, gente? Veja bem, ele é um animal muito pequeno. Então ele não consegue, ele não tem um aparelho digestivo para poder pegar uma quantidade de ração, de alimento e ficar estocado de barriga cheia durante 24 horas ou 12 horas. Você entende? Ele vai comer um pouquinho, aí daqui a pouco ele vai tornar a comer de novo. Então por isso que você deve dar em mais vezes durante o dia. O ideal é que seja de 10 a 12 dias. Depois você vai reduzindo, né? Eu já postei essa tabela aí também para vocês verem. Vocês vão reduzindo a quantidade de vezes. Aí de 12 passou para 10, depois passou para 8, depois passou para 6, para 4, para 3. Tudo de acordo também com a granulometria e também o nível de proteína. Então fica fácil para você aprender a administrar e a hora certa de mudar a sua ração. Então vocês já viram aí, gente, que o cuidado com o alevino é fundamental em relação à alimentação. Como eu disse, é necessário você fazer uma fertilização, seja ela orgânica, química ou mista, para você ter uma boa biologia microbiana aí da sua água, que vai nutrir o seu peixe, vai dar uma qualidade melhor de vida para ele, tá certo? Vai acelerar o desenvolvimento, vai evitar doenças, reduzir o índice de mortalidade. E ainda, com uma boa oxigenação e também uma boa qualidade de ração, o desenvolvimento é certo e o sucesso ainda é mais certo ainda, tá? Então, os parâmetros da água, gente, quando há fase de alevino, a gente não tem muita preocupação, tá? Com amônia, com nitrito. Por quê? Porque é difícil o sistema explodir, sabe? Chegar a índices altos aí de amônia e nitrito, a não ser que a pessoa exagere na dosagem de ração, né? Porque aí vai aumentar a fertilização da água, vai aumentar a quantidade de sólidos, né? Então é bom você trabalhar de forma controlada, fazer a biometria. A cada 15 dias é importante você fazer a biometria para você calcular a biomassa e o que vai ser necessário, então, você colocar diariamente de ração dentro do seu tanque, tá? Você tem a tabela nossa aí também, você pode seguir a tabela, é uma tabela de sucesso. Eu já vi muita gente chegar com peixes aí até 1,5 kg aí durante 6 meses e 15 dias aí, tá bom? Então aproveita essa tabela aí. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou encontrando uma ração boa aqui de 55%. Ou procura uma de 46%, procura uma de 42% pelo menos, de 40% no mínimo. Ah, eu tenho aqui de 22%, 28%, eu posso triturar
e dar para o alevino, você pode, eu já falei que você pode fazer o que você quiser, só não é o ideal, não é conveniente por causa do nível de proteína. Você tem que entender que ele está numa fase onde ele precisa ser muito bem nutrido. E outra, a ração de 26, 28%, ela não é uma ração ideal para ele. O nível de proteína é pouca. Então, o que é necessário? Compre, faça um planejamento. Você tem dificuldade na sua região? Então, antes de comprar um alevino, procura comprar uma quantidade de ração em pó, pelo menos um saco fechado, deixa guardado num ambiente favorável. Você não vai perder a sua ração e não vai faltar para a nutrição do seu alevino. Gente, ele é o início do sucesso do seu cultivo. Então, você tem que investir bastante no seu alevino. Invista, porque você fazendo isso, você vai ter sucesso no momento da despesca. Durante esse período, os alevinos ainda estão em formação do seu aparelho digestivo. Então ele precisa do alimento natural e também de uma boa ração, que seria a inicial, a ração de 55 de proteína. Ela em pó, tá certo? Isso vai facilitar a digestibilidade, então vai nutrir o seu peixe, vai ter um bom desenvolvimento. E a partir do momento que você coloca os seus alevinos dentro do tanque, ele vai ficar aí em torno aí de 49 dias aí a 50 dias aí. Isso basicamente são 7 semanas, tá? Então ele vai começar a apresentar um desenvolvimento satisfatório a partir da terceira semana. Então da terceira semana até a sétima semana, que daria os 49 dias, você já tem um juvenil muito bem formado, tá bom? Então, nesse período, a alimentação dele é fundamental. Não deixe de usar o probiótico na água, porque vai aumentar a imunidade, vai melhorar a qualidade da água. Tá? Outra coisa importante é você tomar o cuidado com a qualidade da água. Quando você enche um tanque e fertiliza, ele não pode ficar muito tempo com a água parada. Por quê? Você vai ter aí as libélulas, vai colocar os ovos, você vai ter a ninfa dentro do seu tanque. Ela devora, gente, ela causa um estrago na piscicultura, principalmente os micro e alevinos, tá bom? Os micro-alevinos e os alevinos. Ela dá um prejuízo muito grande. E aquele peixe que ela não mata, ela costuma deixar ele com deformidade. Você também tem aí as baratas d'água, que também são predadores. Você tem aves, né? Enfim, tem vários outros grupos de insetos aí que vivem no meio aquático aí e que você precisa ter esse cuidado aí com esses tipos de predadores dentro do seu tanque. Então o ideal é que você preparou o seu tanque, fez a fertilização, aí você já imediatamente já coloque os seus alevinos para eles terem um desenvolvimento acelerado. Enquanto isso a ninfa, gente, eles demoram, a ninfa, outros insetos demoram em média aí de 20, 30 dias para eles chegarem a uma fase de começar a atacar os alevinos. Se você tem uma boa qualidade d'água, uma boa alimentação, quando essas larvas de insetos já começam a atacar os seus alevinos, eles já passaram da fase, entendeu? Onde eles estão expostos 100% aí aos predadores. Então eles já têm habilidade para fugir dos predadores. Tá? Algumas pessoas questionam assim, o alevino, ele resiste a uma alta salinidade? Bem, o ideal é que você crie ele entre 5 até 8 ppt de salinidade. Tá? Eu gosto mesmo de trabalhar em torno de 5, porque é aceitável para o alevino, ele se adapta fácil e isso aumenta bastante a imunidade dele, protege ele aí, né, de várias doenças patógenas e também aumenta aí o muco externo aí do peixe, que é essencial para combater aí as doenças aí que vêm através da água aí, tá certo, gente? Então quando ele chega à fase aí de 20, 30 gramas, gente, é o período de 7 semanas, são 49 dias. Aí você já vai começar a fazer o trabalho de quê? Fazer a classificação, tá certo? Desse juvenil, porque já está na fase. Muitos ainda costumam dizer, não chamam diretamente de juvenil, e sim pré-juvenil, tá? É normal no mercado ter algumas variações assim, mas isso é devido à classificação, porque aí facilita na hora da comercialização, tá? Um alevino bom mesmo aí é de 50 gramas até 100, esse é o juvenil. Um juvenil, por exemplo, de 50 a 100 gramas, ele é o verdadeiro juvenil.
ele está pronto para ir para tanque rede, para tanque escavado, tanque com revestimento, tanque de alvenaria. Ele está com a carga total para ir já para o tanque e já começar a trabalhar aí no processo aí, não só da continuidade do desenvolvimento e crescimento dele, como também já para o tanque de engorda. Agora, se você vai pegar um alevino na faixa aí de 20, 35 gramas aí, então nós chamamos ele de pré-juvenil, tá? Porque ele ainda já é um juvenil, mas num tamanho menor. Então não é todo o mercado que tem esse tipo de aceitação desse alevino, tá bom? Porque a maioria já gosta de pegar ele aí de 50 gramas em diante, porque já vai direto para o tanque rede, tá? Mas há compradores desde 15 gramas, de 20, de 30, 35, 50, 70, de 70 a 100. O mercado de juvenil é excelente. O que você tem na sua propriedade, você pode colocar à venda, que realmente é o tipo de peixe que não fica estocado. Como vocês viram, eu precisei entrar um pouquinho sobre os juvenis, porque faz parte também do processo, ou seja, é a passagem de alevino para o juvenil. Então fica aí a matéria de hoje, e eu agradeço a sua participação e desejo muito sucesso aí, e até a próxima aula.